Havendo número regimental, eu declaro aberta a sessão plenária do Parlamento Jovem Brasileiro de 2018. Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro, iniciamos nossos trabalhos. Procederei agora com a leitura dos expedientes. Eu comunico a todos os parlamentares que hoje, após a sessão, serão entregues aos deputados os certificados de participação dos deputados jovens neste mesmo plenário. Atentem-se. E eu solicito encarecidamente aos senhores que evitem qualquer manifestação de cunho político. Estamos sendo televisionados, não ao vivo, mas estamos sendo televisionados. E que mantenham, por favor, o decoro para o bom andamento e a manutenção dos trabalhos nessa Casa de Leis. Eu concedo, portanto, a palavra ao primeiro orador inscrito para a fase de expediente. É o deputado jovem Welfison Campos Alves. O senhor deputado tem a palavra. Por favor, se dirija ao local reservado por 2 minutos. Que coisa. Bom, primeiramente, bom dia a cada um dos deputados. Saúdo a mesa diretora. Me chamo Jefferson, sou estudante do Instituto Federal do Pará, Campus Belém. E venho fazer essa saudação relembrando os 30 anos da nossa Constituição. Vivemos um período tenebroso, que ficou marcado com a ditadura militar, onde a população não tinha o direito de se expressar, onde a juventude era reprimida e onde diversos processos que até hoje não foram revelados aconteceram. E quem são esses jovens? Quem são os jovens do amanhã? São os que não têm medo de criar o amanhã. São aquelas e aqueles que renunciam às fórmulas e se expressam em cada momento, transformando sua história em símbolo de orgulho, unido com um grande sentimento de dever, com a nova sociedade edificada com toda a juventude, compreendendo os problemas. Um jovem que não aceita a injustiça, seja onde for, que debate o que não se compreende, sempre aberto a novas experiências para solucionar os problemas do Brasil e finalmente mudar a realidade, sendo sempre a vanguarda da sociedade. O exemplo vivo onde os outros se espelham, recuperam o entusiasmo, os sonhos da juventude e reagem. Assim, esse jovem tem um espírito de abnegação inquebrantável para ajudar seus amigos nas tarefas, seja do colégio ou em sua vida pessoal, tendo sensibilidade com os outros à sua volta. Para isso, é necessário que a juventude do amanhã seja, acima de tudo, humana. Tão humana que se indigne com todo tipo de injustiça em qualquer lugar do mundo. Deputado, seu tempo é findo. A nossa sessão ela é curta, eu peço encarecidamente que você retorne ao seu lugar. Com a palavra... Peço a compreensão de todos no curto tempo da sessão. Com a palavra agora, o deputado jovem Anderson Luiz Martins de Andrade. O senhor também tem a palavra por 2 minutos. Senhoras e senhores, deputados e deputadas, coordenadores e servidores da casa, bom dia. Me chamo Anderson e represento o Estado de Minas Gerais. Há 4 dias, vivenciamos a intensa rotina de um parlamentar na sede do maior poder legislativo da nação. Uma jornada que se iniciou há meses, com a nossa seleção, em meio a centenas de projetos, o que enfatiza o nosso mérito. Viajamos, rimos, choramos, estivemos à disposição das mais diversas e peculiares realidades de todo o Brasil e,
Principalmente, arquitetamos o conceito da democracia e participação. Logo embarcamos para nossos estados e realidades, levando em mente conceitos, ideais, perspectivas e o principal, culturas, momentos e pessoas. Meu pedido é para que não paremos com nossos projetos e protagonismo que visam estabelecer de uma cidadania equânime e qualitativa. O romancista francês Henri de Mortelin dizia que política é a arte de captar em proveito próprio a paixão dos outros. Contudo, nossa responsabilidade para com o país não acaba hoje e não acaba aqui. Aproveito a oportunidade e agradeço ao Projeto Parlamento Jovem de Minas e à Escola Estadual Antônio Martins por todo apoio, instrução e motivação, e principalmente ao coordenador do Polo Oeste do Parlamento Jovem de Minas, Samuel Marques, pela competência, mentoria e profissionalismo no desenvolvimento do meu projeto. Nós podemos ser heróis. É um prazer representar mais de 200 milhões de brasileiros juntos de vocês. Juntos nós temos voz, juntos nós temos vez. Muito obrigado. Muito obrigado, Anderson. Nesse momento, antes de conceder a palavra ao próximo orador, gostaria de agradecer a presença, já reconhecida pela mesa, do Colégio Adventista, certo? Parabéns, muito obrigado pela presença aqui. Vocês abrilhantam a sessão. Agora, com a palavra, o deputado jovem Cláudio Casemiro de Oliveira. O senhor tem 2 minutos também. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar todos vocês, parlamentares e parlamentares jovens, aqui presentes. Nosso partido agradece a todas as discussões tão ricas aqui proporcionadas e gostaríamos de dizer que todos aqui são vitoriosos. Gostaríamos de destacar também a importância do liberalismo econômico para o nosso partido, uma vez que acreditamos que esse ideal poderia resolver grande parte dos nossos problemas aqui tratados hoje no Brasil. Enfim, um forte abraço a todos vocês. Iria agradecer a todos os responsáveis aqui por essa nossa presença, por essa nossa reunião solene, a todas as pessoas de Alterosa, no sul de Minas. Iria somente um muito obrigado. Pois bem, agora eu concedo a fala, por 2 minutos, a Bruna Yara Gonçalves da Silva. Por favor, Bruna Yara. Bom, primeiro quero falar bom dia a todos. Meu nome é Bruniara, sou do Espírito Santo. E eu quero expressar também a minha alegria, porque estamos aqui dia 5 de outubro, comemorando os 30 anos do principal símbolo do processo de redemocratização nacional, a Constituição Federal. Eu sou membro do Partido da União Democrática, o qual tem como uma das diretrizes a liberdade econômica. Bom, pesquisas relacionadas mostram que os melhores índices do desenvolvimento da economia e índice do desenvolvimento humano ocorrem nos países que possuem essa liberdade econômica. O nosso partido também visa a obrigatoriedade da transparência, que é algo ético e moral. Nós nos importamos com a liberdade do indivíduo. A liberdade de cada pessoa é essencial para ter uma vida plenamente satisfatória. Todos têm direito de liberdade de pensamentos e ação. Basta usar essas liberdades para se tornar uma pessoa que merece ser respeitada, apesar de todas as diferenças. O Brasil é um país que depende diretamente dos serviços públicos pela sua extensão e pela população de baixa renda, que não podem usufruir de serviços privados. A parte mais importante de prestação de serviços públicos são as pessoas. Sem pessoas bem treinadas e administradas e sem motivação, não há prestação de serviço com qualidade. Enfim, gostaria de parabenizar a todos pelo
excelente trabalho desenvolvido durante essa semana e agradecer, em nome de todo o meu partido, pela oportunidade que nos foi concedido de ser protagonista na busca por um país mais justo, igualitário, humano e participativo. Pois bem, agora João Vitor Coutinho Gasparini tem a palavra por 2 minutos. Tá bom. Gostaria de primeiro dizer bom dia a todos, evidentemente. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente. É uma honra imensurável estar aqui podendo discursar hoje, neste plenário que leva o nome de Ulisses Guimarães, um dos heróis de nossa República contemporânea. Ulisses, que defendeu com tanto afinco a Constituição que hoje nos defende, teria vergonha do descaso que existe com essa casa hoje. Passados 30 anos da Constituição, tivemos como presidente dessas mesmas figuras nefastas de nossa República, como Henrique Alves e Eduardo Cunha, que se encontram presos. Nós, jovens, temos um compromisso com a mudança. Não podemos compactuar com valores que não privilegiem o povo brasileiro e nossa nação. Temos que assumir protagonismo pensando no bem, debatendo ideia, tendo valores democráticos como base, pois é a democracia que nos garante a liberdade individual de estarmos aqui presentes hoje, trabalhando, nos dedicando, tendo conhecimento para que no futuro tenhamos uma vida digna e que coordene o povo brasileiro ao progresso. Não podemos, dediquemos-nos ao nosso projeto, defendamos nossos ideais, lutemos, mas não só da boca para fora, do parlamento para dentro de sua família, para dentro de sua comunidade, para dentro de seu município, de seu estado, do nosso país. Lutemos pelo protagonismo juvenil, trabalhemos por um país melhor. São tantos valores, são tantas questões. Não podemos nos relegar a ficar debatendo interesses políticos, pessoais, individuais, que não interessam ao povo. Nós temos valores. Não importa se você vai seguir uma carreira política, mas que sua política de carreira seja sempre justa e honesta. Não basta visualizarmos problemas, temos que vislumbrarmos soluções. O jovem não trata do futuro, mas sim do presente. Agradeço a todos pela oportunidade. Pois bem, mais uma vez, não posso me esgueirar de reforçar o pedido para que não façam manifestações, sobretudo as nominais, de caráter político ou coisa do gênero. A partir de agora, iremos para a ordem do dia, momento tão esperado por todos nós parlamentares. A lista de presença registra o comparecimento de 78 senhores e senhoras deputados jovens. Passa-se a ordem do dia. Eu informo, portanto, que está disponível a lista de inscrição para o debate dos projetos na mesa de apoio. Por favor, à minha esquerda, se atentem à lista de inscrição. Aqueles que desejarem a palavra na deliberação acerca dos projetos. O primeiro projeto de lei, de número 251, é o projeto do deputado Guilherme Macedo Feitosa. Sua ementa determina a implementação do tratamento clínico para a reabilitação psicossocial de indivíduos que sofrem com um transtorno de preferência sexual por jovens pré-púberes em centros de atenção psicossocial, o CAPS. O parecer da Comissão de Saúde e Segurança Pública, reunida ontem, foi pela aprovação com emendas. Dessa maneira, para início da discussão, eu passo a palavra para Giovana Morim, por 3 minutos, a relatora do projeto.
Cumprimento a todos os deputados aqui presentes e aos demais. Bom dia. Em virtude da temática abordada, eu gostaria de ler um pouco do parecer do projeto de lei do deputado jovem, senhor Guilherme de Macedo Feitosa. A proposta em questão implementa o tratamento clínico para a reabilitação psicossocial de indivíduos que sofrem com transtorno de preferência sexual por jovens pré-púberes nos CAPs, por meio do autocontrole digital, visto que não há cura para esta condição. Assim sendo, o autor propôs, a partir dessa implementação, que os indivíduos tendentes a atrações deste tipo apresentem-se voluntariamente ou por ordem judicial nos CAPs, para que ocorra todo o procedimento de tratamento conforme a intensidade da atração, fazendo pesquisas constantes para identificar esta. Sob esta análise, cabe ressaltar a atual conjuntura da contemporaneidade, em que os indivíduos acometidos pela condição são afastados da sociedade e raramente têm o apoio da sociedade e da família, e ainda são julgados pelas pessoas em volta. Além disso, o número total de estupros, 70%, corresponde a crianças e adolescentes, bem como essa condição auxilia no consumo de pornografia infantil e, consequentemente, a outros fatores relacionados a este fato. É cabível acrescentar os 30 anos de luta antimanicomial e os fatores por trás de tal, remetendo à pertinência da saúde mental ao período em que esta era tratada da pior forma possível. Por isso, ressalta-se a importância de abordar e propor medidas ao transtorno de preferência sexual por jovens pré-púberes. A respeito disso, nota-se que a medida do autor é de caráter profilático, buscando prevenir ocorrências tais como a que aconteceu com Sally Horner, que inspirou a obra Lolita, de Nabokov. À vista de tal, é necessário que haja um tratamento clínico que estimule o autocontrole e a amenização da intensidade da atração desses indivíduos. Dessa forma, a implementação de um tratamento clínico seria uma forma de profilaxia aos crimes de agressão sexual contra menores. É importante, senhores deputados, que voltemos nossos olhares a esta pauta e não nos abstenhamos, tendo em vista a sua relevância social. Muito obrigada. Dessa maneira, passo agora a palavra para Guilherme de Macedo Feitosa, para a defesa do seu projeto, também por 3 minutos. Primeiramente, gostaria de expor a todos dados a respeito desta problemática no Estado brasileiro. Segundo o levantamento efetuado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, baseado em dados de 2011 do SINAM, foi revelado que 70% das vítimas de estupro no Brasil são menores de idade. Além disso, em 2014, uma média de 13 denúncias de abusos de meninos foi registrada pelo Disque 100. E isso representa menos de 30% do que ocorre com meninas. Além disso, eu gostaria de expor que, muitas vezes, essas denúncias nem chegam ao sistema judiciário. E, muitas vezes, o abuso de menores está estreitamente relacionado com a pedofilia, que é uma doença mental, uma doença psicológica, um transtorno psicológico, segundo a Organização Mundial da Saúde. Contudo, há muito tempo esse problema histórico não é relevado pelos presentes dessa casa, uma vez que as pessoas que sofrem com esse transtorno constituem um estigma, escória, e não obtêm ajuda nem da sociedade, nem da medicina, e muito menos do governo. O que contrapõe uma máxima expressa pela Constituição de 88, que faz aniversário hoje, que é a saúde é direito de todos. E a Constituição ainda diz que a saúde tem que ser preventiva. Imaginem quantos casos de abusos contra menores não seriam mitigados se esse projeto fosse implementado. Imagine a redução drástica no consumo de pornografia infantil se esses indivíduos procurassem tratamento e assim não realizassem tais crimes. Por favor, pensem nisso. E, por favor, em referência ao que houve em algum caso da comissão, por favor, não se abstenham, visto que os senhores representam o povo
E o povo precisa de vocês nesse momento, principalmente aqueles que apresentam o futuro da nação, que podem vir até aqui e que podem sofrer e, infelizmente, perderem suas vidas ou se tornarem potenciais agressores. Dessa forma, a partir da implementação do meu projeto, é visto uma melhora tamanha, tanto da humanização quanto da saúde brasileira, visto que ela se aplicará e muito na saúde preventiva, constituindo uma melhora não apenas na na melhora da saúde mental e física das crianças, mas também da baixa no sistema, na população carcerária brasileira, que é uma das maiores do mundo. Obrigado e, por favor, peço que votem pela aprovação do parecer. Eu gostaria de reforçar que a lista para inscrição dos debates está disponível. Não sei se fui claro, mas essa lista é para quem deseja deliberar sobre o projeto, também por um tempo de 3 minutos, à minha esquerda ou à minha direita. Pois bem, de qualquer forma, eu passo a palavra para a parlamentar jovem Natália Braga. Natália Braga, por 3 minutos. Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, senhores deputados e todos os aqui presentes. Eu gostaria de dizer que é necessário salientar que pedofilia é uma doença mental e, como toda doença, deve ser tratada, a fim de diminuir os números de vítimas de estupro e uma saudável convivência em sociedade para os enfermos. Doentes mentais, independente de qual seja o diagnóstico, devem ser tratados com todo o respeito e qualidade que o Estado deve proporcionar. Todos têm o direito à saúde. Diz a Constituição que nessa data completa 30 anos e que deve ser respeitada e obedecida por todos, sem exceção, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e da sociedade. Se lá consta que todos nós brasileiros temos direito à saúde pública, nós temos que fazer os nossos direitos serem cumpridos. E se a doença mental é uma questão de saúde pública, os enfermos que se manifestam com desejos sexuais para menores e crianças, são doentes mentais, eles devem sim ser atendidos por psiquiatra, por psicólogo, por qualquer que seja o profissional responsável. Todos merecemos saúde de qualidade. Todos merecemos a atenção do Estado. Os nossos impostos são pagos para isso, para que os serviços públicos sejam gratuitos e de qualidade. Lembremos de defender os nossos irmãos de nação. Lembremos que todos nós um dia podemos precisar de alguma ajuda social, de alguma ajuda de alguma ajuda psicológica. Peço para que encarecidamente aprovem esse projeto, para que nós possamos atender a todos que sofrem dessa enfermidade e diminuirmos os números de estupro de vulnerável em nosso país. Muito obrigada. Pois bem, passo agora a palavra para Marcos Vinícius. Também por 3 minutos. Bom dia a todos, nobres colegas deputados, bom dia à mesa diretora. Venho opinar, enquanto deputado jovem do Estado da Bahia, enquanto deputado jovem do Nordeste, sobre uma questão que assola nosso mundo, nosso país há muito tempo. Eu acho que, preferencialmente, os deputados, caríssimos colegas do Nordeste, sabem o problema que é a questão da pedofilia. Só ressaltando, a pedofilia é descrita por lei como uma preferência sexual por menores de 14 anos, gente. 14 anos são crianças. Então, o indivíduo que tem uma preferência sexual por criança
creio eu, também creio a medicina, que não esteja em suas faculdades mentais normais. É uma pessoa doente. E uma pessoa doente não consegue controlar o impulso por essa doença. Não é algo que ele escolhe. O pedófilo não escolhe ter atração sexual por uma criança. Ele só tem. Então, temos que ver que é dever da União, assim como é dever da nossa nação, tratar eles como eles devem ser tratados, como pessoas que precisam do auxílio do Estado para corrigir esse erro. O nosso encarecido colega autor do projeto citou que durante a votação tiveram abstenções. Creio eu que isso é porque o tema discutido é um tema muito complicado de ser discutido. Poucas pessoas têm a coragem de vir aqui e falar que são a favor. Eu sou a favor desse tratamento, porque é exatamente isso, é um tratamento. A pedofilia infantil, a pedofilia, perdoem a redundância, é um assunto que assola todos nós, porque todos nós somos filhos e todos nós também seremos pais um dia, ou teremos alguma empatia por uma criança. Creio eu que é impossível você viver uma vida sem que você tenha empatia por uma criança. Então, quando você pensa em que um mal que vai assolar seu filho ou o filho de alguém muito querido seu, você tem que tomar uma providência. Eu convido todos os meus caríssimos colegas a fazerem a leitura contínua e demorada dessa lei. Veja o que está sendo discutido antes de dar seu parecer. E eu também convido a eles a ter a coragem de tomar uma posição. Não peço que vocês sejam a favor ou contrários, eu peço que vocês falem sua opinião. Subam aqui, como eu e minha colega subiram, e falem se são a favor ou contra. Certos assuntos no país não podem ficar em silêncio, esse é um deles. Para finalizar, eu venho inteirar o papel do deputado no Brasil. Nós somos representantes do povo. Nossa obrigação é defender os interesses do povo. Então, não votem pensando na sua opinião ou no seu conceito do tema abordado. Pense na sua população. É interesse da população que a pedofilia seja resolvida ou não. Grato a todos. Eu gostaria de passar a palavra agora para João Vitor Gasparini, também por 3 minutos. Projeto polêmico, não, senhor presidente. Valorizo todas as opiniões que vieram antes de mim aqui. Entretanto, entendo que, além do tratamento para as pessoas que são pedófilas, que abusam de crianças, é necessário que elas fiquem afastadas de sociedade. Por mais que todos mereçam tratamentos, e acredito que todos mereçam tratamentos, assistencialismo, para tratar de sua saúde, elas não podem conviver em sociedade. A partir do momento de que elas têm um surto de psicológico que maltrata crianças, abusa de menores, estuprador, maltrata crianças, mulheres, homens, independente do sexo, são crianças. Pedofilia é um crime muito grave. Nós estamos aqui aprovando este projeto, abrindo uma brecha para outros temas que podem acabar prejudicando o convívio social. Poxa, eu acabo até ficando meio na dúvida, porque eu entendo a intenção do nobre autor Guilherme de fazer um tratamento para que essas pessoas melhorem seus hábitos, para que elas sejam reinsercidas em sociedade, tenhamos uma convivência harmoniosa. Entretanto, eu vejo com certa preocupação, pois são pedófilos, repito, pedófilos, que estão recebendo um tipo de tratamento que permitem a ela conviver em sociedade. Guilherme, se eu estiver equivocado quanto à manutenção delas em liberdade, que eu acredito que quem é pedófilo é criminoso deve ir para a cadeia, ainda que neste presídio recebendo tratamento, você vem aqui depois e me esclarece mais, e esclareça também para toda a casa. Muito obrigado pela palavra, senhor presidente, espero que tenha ficado clara a minha opinião. Agora foi chegou à mesa o requerimento para a comunicação de liderança da Unidade Progressista. Com a palavra, Gisele Correia, por 3 minutos.
Bom, primeiramente, bom dia a todos e a todas aqui presentes. Eu sou da Unidade Progressista e eu quero adiantar a vocês que nós entendemos o projeto. Respondendo à dúvida do amigo, a deputada Giovana, relatora do projeto, ela adicionou uma emenda que fala: a exceção de encaminhamentos jurídicos em que o tratamento para reabilitação psicossocial deverá ser efetuado obrigatoriamente sem prejuízo à sentença judicial. Não é uma substituição, é simplesmente uma forma também de você adequar esse indivíduo e integrar ele tratando por via de saúde pública. Eu acho que é muito importante para os senhores deputados compreender que nós não estamos querendo tirar a questão do crime, a questão judiciária. Ela está incumbida no projeto com a perfeita análise da deputada Giovana, que tem orgulho de fazer parte do meu partido. E quero dizer também aos senhores partidários que é muito importante avaliar a questão sobre várias perspectivas. A pedofilia é um crime que revolta a todos nós, mas também é um crime que pode ser prevenido, né? Ele pode ser prevenido. Isso que é importante. Eu acho que o belíssimo projeto do candidato Guilherme, ele vai nesse ponto, ele vai para esse rumo. Ele não quer acabar com a pedofilia como crime. Ele quer acabar com a forma única e parcial que o Estado brasileiro hoje, por via do judiciário, entende esse crime, né? Vamos ver sobre a perspectiva preventiva para que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e também a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição Federal, que assegura o direito dos jovens, o direito da criança e do adolescente, possa ser cumprida e cumprida com muita prevenção para poder fazer com que esses crimes não cheguem a acontecer. Muito obrigada. Está encerrada a inscrição para debate. Dou agora a palavra ao deputado jovem Francisco Natanael. Vossa Excelência tem 3 minutos. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, à mesa diretora, a todos os deputados aqui presentes. Então, a pedofilia é um caso muito sério a ser tratado na nossa sociedade, em qualquer sociedade do mundo, pois é um crime hediondo. Eu considero como um crime. Pode ser uma doença? Pode. Deve existir prevenção? Deve. Mas, acima de tudo, deve existir punição. A punição para um crime tão hediondo deve ser eficaz, porque nós temos que pensar na integridade moral da vítima. Um caso de pedofilia não é algo simples, muito pelo contrário, é algo muito sério, porque mexe com a estrutura social de toda uma família. Quantos casos nos presenciamos nos telejornais de crianças que são abusadas até pelos seus próprios parentes, e como isso dificulta a sua criação social e também na sua vida cultural. Isso a gente pode ver diante do exposto de tantos problemas na nossa sociedade. Creio sim que o projeto do autor, do Guilherme de Macedo, é muito interessante quando se trata na questão da prevenção, pois você possibilitar que pessoas que tenham esse tipo de apreço, esse tipo de desejo sexual por crianças, que elas possam procurar ajuda, é muito importante. Mas, em questão do crime, do autor do crime, quando ele já comete o crime, neste caso, o meu posicionamento e o posicionamento do nosso partido é que haja punição severa neste caso. Este indivíduo não pode ficar na sociedade. Como dito, é uma doença. Nosso partido, compreende que esse tipo de doença tem que ser muito bem avaliada, que um indivíduo que apresenta esse tipo de comportamento não pode ficar na sociedade, pois ele apresenta risco para a sociedade, além de pensarmos primeiramente na integridade moral da criança. É uma criança, uma pessoa inocente, uma pessoa que foi submetida, foi obrigada àquela situação. Ou seja, devemos, de certa forma, não estou dizendo que o autor faz isso, romantizar essa situação? Não, nós devemos punir severamente os autores desses tipos de crime. Volto a dizer que a pedofilia é um problema muito sério em nossa sociedade, precisa ser debatida e precisa ser revista. Claro, a Organização Mundial da Saúde diz que é uma doença, realmente, mas também podemos considerar
como um crime hediondo. Esse é meu pronunciamento, senhor presidente. Agradeço. Chegou à mesa o requerimento do líder Bruno dos Santos Macedo, do Partido Nacional Liberal, PNL. Bruno, Vossa Excelência tem 3 minutos. Gostaria de cumprimentar a mesa diretora e meus colegas deputados jovens. Num primeiro momento, eu fui cético em relação a esse projeto, mas depois que eu estudei, que eu compreendi, que eu escutei os meus colegas deputados jovens nessa manhã, eu gostaria de dizer que eu entendo a importância desse projeto de lei, visto que ele é um projeto profilático, ou seja, ele visa a prevenção de crimes desse gênero, o que eu acredito que seja do interesse de todos aqui presentes. E que, sendo assim, eu exponho aqui a minha opinião favorável à aprovação desse projeto, ainda que seja uma opinião não condizente com os demais membros do meu partido. E eu gostaria também de dizer para todos os membros do meu partido que não há uma orientação de bancada para a votação, que cada um vote com o que acredita, mas eu acho que esse projeto seria muito benéfico à nossa sociedade. Era só isso. Obrigado. Passo agora a palavra para... Passo a palavra agora, mediante o requerimento do Partido Unidade Democrática, União Democrática, retificando, Emerson Rocha terá... Vossa Excelência tem 3 minutos também para se pronunciar. Bom dia, gostaria de saudar a mesa, saudar aos nobres pares, deputados jovens e aos visitantes, especialmente os da Rede Adventista de Ensino de Brasília. Muito obrigado pela presença. E também gostaria de parabenizar nossa Constituição, que há 30 anos atrás, neste dia 5 de outubro, neste local, foi promulgada. Eu gostaria de fazer algumas considerações jurídicas e também de caráter psicológico, de acordo com a psicologia como ciência, mas antes disso, gostaria de refutar o argumento do deputado jovem João Vitor Gasparini. João, o objetivo da psicologia, do tratamento psicológico, não é retirar o indivíduo do convívio em sociedade. Pelo contrário, permitir que o indivíduo esteja apto a viver em sociedade sob sua condição. Essa é a premissa base da saúde mental. Eu sou paciente da saúde mental, sou de uma família de psicólogos e posso afirmar isso com certeza. Então, não é válido o argumento de que o indivíduo sob tratamento deve estar fora do convívio social. Ele deve ser preparado para viver no convívio mesmo com sua condição. E sobre as minhas considerações jurídicas, também refutando o argumento do senhor deputado jovem Natan, nós já temos uma legislação punitiva, mas, ao contrário, não temos uma legislação que seja preventiva. Nós não temos prevenção ao crime, a condição de pedofilia, e esse tema não pode mais ser tratado como um tabu, como foi feito historicamente. Precisamos falar sobre abuso sexual na sociedade brasileira e nós precisamos prevenir isso. Existem meios e nós temos que aprovar projetos que elucidem isso, que tragam à lume a necessidade de combater isso. E essas são algumas considerações do consultor jurídico. Conforme estabelece a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 39, todo crime deve ter expressa previsão em lei. Não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Os crimes de pedofilia e abuso sexual, por total, possuem ausência de previsão normativa. Ademais, grande questão que surge quando tratamos deste polêmico tema é: pedofilia não é crime. Se pedofilia não é crime, como punir o pedófilo? É importante ressaltar que a pedofilia é uma condição, segundo a OMS, segundo o Conselho Regional Nacional de Psicologia, é uma doença mental, e doenças mentais precisam ser tratadas. E é dever do Estado oferecer assistência. Ninguém pode ser punido criminalmente por ter alguma doença.
Porém, quando o pedófilo exterioriza sua patologia e essa conduta se amolda em alguma tipicidade penal, está caracterizado o crime. O que o projeto propõe não é A mesa agradece o bom debate e o respeito entre os jovens deputados. Bom, chegou à mesa um requerimento para o encaminhamento a favor após a deliberação. Caso alguém... Ainda está aberta a vaga para o encaminhamento contra, que ocorrerá depois da deliberação de toda a lista de inscritos para orar. Pois bem, agora eu passo a palavra para o líder do partido MP, Matriz Ponderada, Pedro Gestas. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar todos os meus colegas deputados aqui presentes, agradecer à mesa diretora pela belíssima condução do debate. E, bom, de fato, uma proposta muito polêmica, como bem dito pelo nosso colega João Vitor. Eu gostaria de dizer que a Matriz Ponderada, gostaria primeiramente de cumprimentar o autor dessa lei, que é de nosso partido, Gabriel Macedo, que abordou um tópico tão polêmico e tão necessário de ser falado. O nosso partido tem diversos membros que representam a causa da saúde mental. Ele é um partido que toma compromisso com a saúde mental. Por muito tempo, no Brasil e no mundo, a saúde mental foi tratada de maneira errônea. Medidas que não eram humanas de maneira alguma. E a importância dessa lei, ela não se limita apenas à questão da pedofilia, que é um crime sim, e o nosso partido concorda com isso. Nosso partido não acredita que deva haver, enfim, um entendimento. Não, isso é um crime que deve ser punido, mas ao mesmo tempo é necessário levar em consideração a questão da saúde mental. E entendam, a importância dessa lei não se limita apenas à questão da pedofilia, porque a partir do momento que o Estado brasileiro se comprometa a tomar medidas profiláticas em relação à saúde mental, isso manda um sinal a todo o setor. Isso muda a maneira em que o Brasil vê esse tipo de questão. Por muito tempo, a saúde mental foi vista como um problema que seria resolvido na violência, na intervenção, e isso só trouxe problemas. Nós temos diversos exemplos em nosso partido que podem falar tudo sobre isso. E, enfim, em relação ao abuso sexual, que também é um problema muito grande em nosso país, eu acredito que essa proposta também lide com o assunto. Eu fui relator de uma lei que também tratava sobre o tema, e o Brasil ele ultrapassou a Tailândia ultimamente, infelizmente, como o país que tem mais abuso de crianças sexualmente. Então eu acredito que essa lei irá ir muito em favor de salvar nossas crianças. Porque quando a criança é abusada em sua infância, isso fica marcado para a vida. E nós perdemos grandes pessoas talentosas por causa de um problema que talvez poderia ser prevenido por meio de uma medida mais profilática. Então, assim, eu clamo aos senhores os senhores e as senhoras que se posicionam contra o projeto, que também olhem um pouco a lei. Se eu não me engano, no artigo 5º ou 6º, agora eu não estou com o papel aqui, mas a lei prevê que pacientes que foram condenados num período de 6 meses ou coisa assim, não poderão ser tratados em espaço público. Então, essa lei também não quer colocar em contato. Ela reconhece que essas pessoas são criminosas, mas, ao mesmo tempo, ela reconhece a complexidade do problema. Não adianta tratar a saúde mental na porrada. Não adianta, isso não dá certo. Nós precisamos fazer medidas profiláticas e medidas que abordem a complexidade do tema. Bom, no meu curto tempo que ainda tenho, gostaria também de lembrar a atenção do problema do abuso sexual infantil, que ele não se limita apenas à pedofilia, mas a prostituição de crianças é um problema que também poderia ser resolvido por esse problema, por essa lei. Senhor deputado, Vossa Excelência teve um tempo quase perfeito. Agora eu passo a palavra para o jovem deputado Antônio Ordones Neto para o pronunciamento de liderança do Partido Aliança Liberal, AL. Gostaria de agradecer ao presidente pela palavra, cumprimento todos os jovens deputados e deputadas. Venho à tribuna da direita
para poder dizer um pouco sobre a minha opinião sobre este projeto. Inicialmente, gostaria de dizer que libero a bancada do AL para votar o projeto. Entretanto, eu tenho uma opinião sobre ele. Eu gostaria de convidar os deputados e deputadas a abrirem na página 13 e lerem a emenda de número 2, que diz assim: no inciso 1º do artigo 2º do projeto de lei número 251 de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, inciso 1º. À exceção de encaminhamentos jurídicos em que o tratamento para reabilitação psicossocial deverá ser efetuado obrigatoriamente sem prejuízo à sentença judicial. Eu gostaria de pedir à relatora e talvez até o autor o esclarecimento desta emenda, por favor, a todos nós. Por quê? O grande embate que está sendo realizado aqui hoje é sobre a questão deste projeto de lei diminuir ou não a pena. Acho que o esclarecimento dessa emenda faz-se necessária, porque o que nós queremos saber aqui é: este projeto vai diminuir a sentença das pessoas que cometeram o crime? Se não, eu acredito que não há um grande embate aqui nessa questão, porque a pessoa ela vai ser condenada, ela vai pagar pelo crime dela, mas ela será reabilitada. Nós precisamos, quando eu vejo que a nossa população carcerária está ultrapassando 700 mil pessoas, nós devemos ver isso como sintomático na nação brasileira. Esse sistema que vem reprimir, não está funcionando. Nós devemos reprimir, mas devemos reabilitar também. Todo mundo erra. Entretanto, quando erramos, devemos pagar pelo erro, mas não devemos ser julgados a vida toda por ele. Que a pena seja cumprida, que o erro seja pago, mas que a pessoa seja reabilitada na sociedade. Muito obrigado. Pois bem, está preenchida a vaga que estava disposta à casa para o encaminhamento contra, após a deliberação. Esse encaminhamento, peço a Vossa Excelência que programe para 1 minuto. O encaminhamento a favor também do autor do projeto será por 1 minuto. Agora temos Ana Júlia Silva, por 3 minutos. Por favor, Ana Júlia. Primeiramente, eu quero parabenizar tanto o autor do projeto quanto a relatora por esse ótimo trabalho, porque a gente precisa falar sobre saúde mental. Os transtornos da saúde mental eles não são compreendidos ainda na nossa sociedade por várias questões sociais e médicas que não vêm ao caso aqui. Mas, na realidade, existem outros transtornos que levam a crimes também. A diferença entre eles e a pedofilia é que eles têm tratamento. Quando a gente está falando de pedofilia, eu quero trazer alguns dados para vocês. A OMS caracteriza a pedofilia como um transtorno de saúde mental e também prevê os tratamentos que devem ser utilizados. É uma disfunção hormonal, assim como qualquer outra doença da saúde mental. Precisa de tratamento com remédios, existem medicamentos para isso, a gente está falando de uma doença. É interessante a gente analisar isso, porque nós estamos falando de medidas preventivas. Nós temos uma política que aprendeu a tratar um câncer com remédio para gripe. Isso não é efetivo. A gente está lidando, o Brasil vive muito com políticas imediatistas. A gente tem que começar a falar de questões preventivas para que o problema não chegue à tona, correto? É importante nós analisarmos tudo isso. Ninguém aqui está falando que o abuso de menores não é um crime. A questão em pauta é que é uma doença que pode ter tratamento para prevenir que venha a ocorrer em casos. É algo muito exposto, muito claro. Eu, sinceramente, acredito que a saúde mental, não só no Brasil, mas no mundo, ainda precisa progredir muito. Nós ainda somos retrógrados nessa pauta, e a culpa não é do país em si, é social, é muito maior. Mas eu acredito, eu tenho toda a certeza, que um projeto como esse auxiliaria nesse avanço que é recente, esse avanço que só tem 30 anos na nossa história, e em termos históricos isso é muito pouco
e que verdadeiramente nos ajudaria a avançar dentro da saúde preventiva no país, e não só da saúde, da segurança também. Obrigada. Com a palavra, o deputado Paulo Vitor, por 3 minutos. Gostaria de cumprimentar aqui a mesa diretora e os nobres deputados que aqui se encontram presentes. Gostaria de parabenizar o autor do projeto e a relatora, pois isso não é um tema fácil de ser tratado, é um tema muito polêmico. Porém, eu gostaria de ressalvar aqui o artigo 2º deste projeto de lei, que diz que o tratamento clínico para reabilitação psicossocial deverá ser oferecido aos indivíduos que, espontaneamente, procurem o centro de atenção psicossocial em busca de tratamento. Tendo em vista esse artigo e um grande receio também da sociedade, muitos indivíduos não irão procurar tratamento. Eu vejo que é necessário ter tratamento psicológico para essas pessoas, porque realmente é uma doença. Mas também devemos pensar na integridade moral da criança e também da família que passa por esse tipo de transtorno. Uma criança que sofre esse tipo de abuso, ela irá ter sequela para o resto da vida. Então, se essa pessoa oferece riscos à sociedade, creio que sim, ela deve ser afastada e ser penalizada. E lá, sim, ser tratada adequadamente para que, assim, ela possa ser reabilitada e voltar ao meio social. Tendo em vista a integridade moral da criança e a defesa da família, eu sou contra esse projeto de lei. Pois bem, ainda temos mais 2 oradores. Com a palavra, a deputada Jamile Lopes, por 3 minutos. Bom dia a todos. Eu estou entendendo a dúvida de muitos deputados enquanto ao projeto. Então, eu peço que vocês abram na página 13 em relação a essa emenda que está sendo feita. Eu quero que vocês entendam que, na verdade, há uma vírgula. Então, a gente tem em caso jurídico, é o seguinte, caso de pena, de punição do indivíduo, que no caso é o estuprador, isso porque ele cometeu o ato, não só mais pedófilo, mas também por ter utilizado esse ato, ele vai ser obrigado a utilizar esse tratamento psicológico. Não é que ele vai ser livre da sentença, ele vai ser punido e obrigado a se tratar, porque entendemos como uma doença. E assim, eu ia começar de jeito diferente, mas eu acho que eu posso, se eu estiver errada, o relator ou alguém vai me corrigir, mas eu entendo dessa maneira por conta dessa vírgula. Em caso de pena, o indivíduo deve, sim, obrigatoriamente ser tratado no caso de saúde mental. Eu creio, que a grande questão do Brasil que vale salientar é que se a pedofilia fosse combatida somente com a punição, todos os índices que o deputado Guilherme trouxe deveriam ser desconsiderados. Todos. Se a punição fosse efetiva, não haveria casos e mais casos ocorrendo diariamente. Isso é uma realidade. Muitos podem não ter sofrido, mas outros também podem. É assim, quero lembrar também que o descaso em relação aos indivíduos que vão parar nessa penitenciária com esse tipo de doença, não é somente um caso de punição, mas de doença, tratamento psicológico, faz com que esses indivíduos, sem a reabilitação, sem esse tipo de projeto aqui, volte a cometer o crime.
Ele não sabe como reagir a essa doença que ele tem, ele não sabe como se tratar, não sabe como se comportar. Então, a gente precisa analisar com a vírgula. Isso é um erro gramatical, então vamos analisar direito. Não é somente a punição, mas o tratamento desse indivíduo para que ele seja ressocializado. Não se preocupe, porque suas famílias vão estar seguras, mas vai se preocupar se eles saírem de volta e cometerem, porque eles não sabem lidar com o que eles sentem. Se eles não sabem lidar, ele não tem culpa. É um caso de Estado, porque a saúde mental no Brasil é muito destratada. E esse projeto, junto com essa emenda, visa isso. Então, por favor, observem o que vocês estão falando. Com a palavra agora, Alisson Brenner, por 3 minutos. Já começou? Bom dia a todos. Eu sou o deputado Alisson Brenner Nogueira Pereira, de Minas Gerais. Bem, eu queria lembrar que pedofilia não é um crime, é uma doença mental. A agressão sexual cometida pela pedofilia é um crime. Eu quero lembrar também que, para você tratar essas doenças mentais, não adianta isolar. Isso foi feito por muitos anos. Isso é retrógrado. Nise da Silveira, uma grande médica brasileira, mostra isso. Doença mental tem que ser tratada com amor, com tratamento, com prevenção. A gente está falando de medicina preventiva, que é uma questão que tem que ser trabalhada na sociedade. Não adianta tratar só quando já está o problema, tem que ser tratado antes para não ocorrer esse problema. Queria dizer também que isolar não é solução. Já disse isso, mas vou falar por quê. Além de que o sentimento, a vontade, ela não vai parar, porque não vai ter ninguém para ajudar essa pessoa. E quanto mais você isolar essa pessoa, mais esse desejo sexual vai crescer. E mais essa pessoa vai ficar... não vamos conseguir pará-la. Queria dizer também que o artigo 2º, né, a segunda emenda que a jovem deputada Giovana propôs, ela não fala que a pena diminuirá. Muito pelo contrário. A pena será a mesma, mas junto com a pena será feito esse tratamento. Ou seja, ele será preso, mas será tratado. Quando ele sair do presídio, ele provavelmente não vai fazer isso novamente, porque ele foi tratado. É uma doença mental. Mas, além disso, queria dizer que também o Brasil tem uma população carcerária muito grande, uma das maiores do mundo, e esse projeto, sem dúvida alguma, irá ajudar nisso. Aqui, ninguém é contra a criança, muito pelo contrário. Nós somos a favor. Por isso, o deputado Guilherme de Macedo fez esse projeto. Por isso, Giovana relatou a favor desse projeto. E é por isso que eu sou a favor. E peço para todos vocês que prezam pela vida das crianças, da saúde. A Constituição Cidadã dá o direito da saúde para todos. Então, por favor, sejam a favor. Obrigado. Eu declaro finda a lista de oradores. Encerrada esta discussão. A partir de agora, passaremos à votação. No entanto, teremos o encaminhamento de votação. Primeiramente, o deputado jovem João Vitor Gasparini, por 1 minuto, na orientação contra a aprovação do projeto. Estou utilizando este espaço para fazer um pedido de desculpa, para fazer um meia-culpa. Confesso, na ânsia de me proclamar contrário ao projeto inicial, que eu verifico como errado, fui à tribuna, proclamei coisas que não são corretas. Por isso venho aqui dizer que reli, verifiquei a emenda substitutiva da deputada Giovana e mudei meu posicionamento quanto ao projeto. Ainda que eu verifique muitas questões problemáticas no tratamento ao estupro e na pedofilia, porque é algo tocante, é algo polêmico e, naturalmente, você tem um posicionamento passional
na hora disso. Estou aqui ao lado do Guilherme, sentado na cadeira de líder do PSDB, inclusive, para dizer, mudei minha posição, peço desculpa pela interpretação errada, e é isso que valoriza a democracia aqui no nosso Parlamento Jovem. Faço meia culpa. Peço desculpas a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora teremos, posso dizer mais uma vez, o encaminhamento a favor do projeto pelo deputado Guilherme Macedo. Por favor, Guilherme. Bom dia, senhores deputados. Por fim, gostaria de estabelecer e responder algumas dúvidas. Como já foi expresso por demais deputados anteriormente, a implementação do tratamento pelos pedófilos que foram criminalizados não constituirá prejuízo à sentença. Eles serão punidos e tratados, e assim não cometerão o mesmo erro. Além disso, eu gostaria de dizer que a rejeição desse projeto é inconstitucional, uma vez que a saúde é direito de todos, e muitos dos que votam contra votam justamente por estarem dando acesso à saúde a essas pessoas, doentes, cidadãos, humanos. Além disso, eu gostaria de estabelecer aqui, mais uma vez, a Câmara não debate a saúde da criança e do adolescente. Por favor, sejam o futuro da nação e tratem disso. Obrigado. Passaremos agora à orientação de bancada. Eu peço, por favor, que sejam claros e sucintos. Votem pelo sim ou pelo não. Com a palavra, a Unidade Progressista. A Unidade Progressista, com o partido que preza pela saúde mental, pelo direito do jovem, da criança e também pelo direito de ressocialização, vota pela aprovação da proposição. Com a palavra, agora, matriz ponderada. A matriz ponderada, visto seu compromisso com a saúde mental e a saúde das crianças e o tratamento do tema do abuso sexual infantil, vota a favor da proposta. Terá agora a chance de encaminhamento à União Democrática. O Partido União Democrática, vistas as diversas nuances envolvidas na discussão do projeto, libera sua bancada e pede que todos os deputados observem não só o projeto, mas também o parecer e as emendas feitas, que são de total importância. Por favor, como vota a Aliança Liberal? Senhor presidente, respeitabilíssimos deputados, deputadas, a Aliança Liberal libera sua bancada. Como vota o Partido Nacional Liberal? Senhor presidente, tendo em vista a divergência de opiniões dentro do partido, o partido se abstém. Pois bem, passa-se a votação da matéria. Em votação, mais uma vez, o projeto de lei número 251 de 2018, com as modificações propostas pelas emendas de números 1 e 2 da Comissão de Saúde e Segurança Pública. Aqueles que são pela aprovação da matéria permaneçam como se encontram. Os contrários, por favor, se manifestem de alguma maneira. Dessa maneira, eu declaro aprovado o projeto de lei. A matéria vai ao Senado. Pois bem, passaremos agora ao segundo projeto de lei na ordem do dia. É o projeto de número 97, também de 2018, do queridíssimo deputado Rodrigo Correia Braga, que, em sua emenda, dispõe sobre a criação de lei que promova a implantação de cursos profissionalizantes de idiomas como inglês, espanhol, francês, japonês e etc., na modalidade escrita e sinalizada para os alunos deficientes auditivos ou surdos que estejam cursando o ensino médio ou já tenham cursado nas escolas públicas, visando a oportunizar a esses cidadãos
a acessibilidade laboral, educacional, a capacitação profissional e o intercâmbio entre surdos brasileiros com surdos de outros países. O parecer da Comissão de Direitos Humanos e Minorias foi pela aprovação deste projeto, com emendas. Eu declaro encerrada a lista de inscrição para orar pela matéria. A discussão ocorrerá em turno único. Passo a palavra, agora por 3 minutos, ao relator, o deputado jovem Aloísio Ferreira da Silva Sobrinho. Bom dia a todos, deputados e deputadas, bom dia, bancada. Eu, como relator, considero esse projeto extremamente importante, mais a aprovação por 3 emendas. Para esclarecer alguns pontos. A primeira emenda especifica que será responsável pelas ofertas dos cursos linguísticos para os deficientes auditivos. Os professores das universidades federais que possuem formações naquela disciplina. A segunda emenda, tratando da competição desses profissionalizantes, esses professores em Libras, para que eles foram únicos e deficientes auditivos. Por fim, a terceira emenda, colocando em prazo de 1 ano em vigor para os professores, em 1 ano em vigor, os professores que tiverem qualificado. Diante disso, convoco os meus pareceres para aprovação dos projetos de lei do deputado Rodrigo Correia Braga. Passo a palavra, a partir de agora, ao autor, o deputado jovem Rodrigo Correia Braga. Alô. Bom dia a todos vocês. Como vocês sabem, eu sou um deputado surdo, representante do Estado do Amazonas, e a minha vontade com esse projeto, por exemplo, falar um pouco sobre a minha história. Se vocês realmente tivessem dentro de vocês uma pessoa que nascesse surda, né? Anteriormente a nossa história foi de muito sofrimento. Então, de lá para cá, muitos surdos já morreram por causa do preconceito e da ignorância de algumas pessoas. Muito sofrimento. Então, às vezes, vocês como ouvintes, às vezes pensam que são superiores a nós que somos surdos, mas não. Muitas pessoas chegaram à velhice, mas eles também foram perseguidos. Em 1880, aconteceu algo muito ruim para a nossa história, né? Então, o que eu quero? Eu quero acessibilidade, eu quero poder, né, com essas minhas propostas, futuramente, mudar a situação de preconceito que passa a comunidade surda e poder lutar por escolas bilíngues em todos os estados. Então, futuramente, por exemplo, é muito difícil também essa temática do outro projeto, né? Mas essas minhas propostas seriam interessantes, porque isso ia ajudar a não somente a mim, né, mas toda a comunidade surda do Brasil. Então, isso seria dado mais oportunidade ao surdo, mais ajuda à comunidade surda, até mesmo poder ter acesso aos hospitais, às clínicas, às delegacias, né? Então, o foco do meu projeto é o quê? Cursos de capacitação para que os surdos possam ter também, fazer parte desse processo de inclusão. E
poder também usufruir dos mesmos direitos que vocês, como ouvintes, têm, de poder ir para outros estados, outros países e poder se comunicar, e poder se qualificar. Às vezes é difícil querer poder ir para os Estados Unidos, aprender inglês, e aí tem a barreira comunicacional, porque eu quero justamente isso. Né? Eu, como surdo, quero que vocês possam votar a favor da acessibilidade e mostrar também que vocês são iguais a mim. Eu sou igual a vocês, eu busco pela igualdade, assim como o meu partido também. Então, eu peço que vocês votem pela acessibilidade, né? Que vocês possam ajudar pessoas de acordo com a história que eu já contei para vocês. Então, a lei de 2002, a lei de Libras, a lei 24 de abril de 2002, que é a lei de Libras, é uma lei que para a gente é especial como surdo, porque nos garante o direito de acessibilidade comunicacional. E a partir de agora nós temos mais acessibilidade por causa dessa lei. Então, por isso que eu peço o voto de vocês. Eu pedirei agora a compreensão dos deputados. Todos vocês falarão daí de baixo por o tempo de 1 minuto. Prosseguirei então com a lista de oradores. Reforço, por 1 minuto, daí de baixo, nos microfones que se encontram ao extremo da mesa. Sejam sucintos, por favor. Primeiro deputado, David Lima. Davi Lima. Desculpa. Para mim é uma honra falar sobre esse projeto, de fato. Eu trabalho há 3 anos com tecnologia assistiva, tecnologia para incluir socialmente cegos, surdos e pessoas com espectro autista. Dou monitoria de eletrônica para surdos e surdos cegos. E sei qual é a dificuldade de padronização dos idiomas, principalmente o inglês. Caros deputados, vivemos em um país globalizado. A cultura americana é demasiadamente integrada à brasileira. Então, tem matérias como ciências, como eletrônica, como todas as matérias incorporadas no ensino médio precisam de termos em inglês. E os surdos têm uma dificuldade demasiada em transliterar esses termos para Libras. Vou salientar isso com um exemplo. Eu dou monitoria para grupo de 3 surdas de cada vez. Um termo em inglês para as 3 surdas, para as primeiras 3 surdas, é um sinal, para outras é outro sinal. É necessário ter uma padronização. Peço compreensão quanto ao tempo, não haverá forma de prolongá-lo. Eu peço a todos os oradores que, por favor, já se posicionem próximos aos microfones para que não perdamos tempo. Por favor, agora com a palavra, Graciele Bispo da Silva, por 1 minuto. Os demais oradores, por favor, se coloquem perto dos microfones. Eu saldo a mesa da diretoria e saldo aos nobres que estão presentes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu estado e à minha escola. E eu vim aqui falar um pouco da inclusão social. Todos os partidos defendem a inclusão social, mesmo não defendendo, porque vocês defendem os seus ideais. Vocês defendem as suas ideias e querem que elas sejam implementadas na sociedade. E foi exatamente pensando nisso que o Rodrigo criou o projeto de lei dele, porque ele é um surdo e ele se posicionou do jeito que ele vê a sociedade para ele. Não sei quantos de vocês chegaram para ele ou tentaram compreender, mas alguns chegaram e é isso que ele quer. É isso que ele quer chegar em outros países e as pessoas possam compreender. Não existe uma língua só de Libras, existem várias variações linguísticas. E no artigo 5º da Constituição cita: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Seu tempo é findo. Perdão. Com a palavra agora, Josibias. Deputado Josibias Alves. Muito bem. Bom dia a todos. Que projeto lindo, né, gente? Eu penso que ninguém aqui pensou em fazer um projeto, a não ser o certo, em todas as edições do Parlamento Jovem, se já houve um projeto semelhante a esse que beneficiasse a essas pessoas. Ninguém melhor para fazer um projeto como esse do que ele, que passa, que vive, que sente na pele o que é ser um surdo e um mudo. Não saindo do contexto também, gostaria de ressaltar a falta de direito também, lembrando do relator, do meu amigo Aloysio, que se tornou nessa semana um grande amigo meu, que é negro. Podemos olhar para os lados e procurar aqui
Podemos ver apenas 3 negros nesse parlamento jovem. Eu deixo aqui uma reflexão para todos, que todos analisem em suas salas de aula quantas pessoas negras têm em suas salas de aula e como essas pessoas, as minorias, ainda são menos valorizadas do que as outras. Muito obrigado, deputado. Com a palavra agora, a deputada jovem Tamires Queiroz, da Bahia. Bom dia, senhores deputados. Eu simplesmente gostaria de dizer que adorei o projeto do Rodrigo e queria falar algumas coisas. Que a inclusão dos SUS no Brasil começou há menos de 20 anos. Em 2002, mais precisamente, a língua de Libras foi reconhecida. E gostaria de fazer uma pergunta. Quantas pessoas aqui tiveram um colega de classe surdo? Poucas pessoas aqui, porque a inclusão do SUS no Brasil é de caráter excludente. Tem escolas para surdo. As escolas onde as pessoas ouvintes estudam não tem, porque o governo não se preocupa em dar assistência. Não se preocupa em pôr uma pessoa, não se preocupa por um intérprete, para que a inclusão seja realmente efetiva. Então, por isso que o projeto do Rodrigo é tão importante, porque ele busca uma inclusão tanto aqui no Brasil, que não ocorre, quanto no exterior. Esta é a importância no mundo globalizado a gente aprender diversas línguas. Quando o professor vai lecionar, ele não aprende totalmente a Libras, muito menos os professores de língua estrangeira. Devido ao tempo, não poder falar mais, é isso. Obrigada. Muito obrigado, deputada. Com a palavra agora, Lucas Gomes, da Paraíba. Bom dia a todos e todas. Trazer um dado muito importante, que é do censo 2010, que diz o seguinte: no Brasil, só no Brasil, existem mais de 10 milhões de surdos. E desses, 2 milhões são jovens com até 19 anos. Eles praticamente não estudam e eles também não trabalham, porque o emprego, a escola não são adaptadas. Lá na Grécia, a gente volta lá atrás, eles eram escanteados, jogados no escanteio, porque ninguém queria cuidar de um surdo, de um cadeirante. A gente vivemos em 2018, século 21. Precisa a gente escantear por conta disso, por conta daquilo? O projeto tem tudo, de tudo, para ser um ótimo bem para todo mundo. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Com a palavra agora, a deputada Laura Seren, do Estado de São Paulo. Bom dia, primeiramente, senhores deputados e senhoras deputadas. Antes de tudo, eu queria exaltar a importância desse projeto, porque, mais que tudo, ele trata de democracia, ele trata de representatividade e ele trata de um direito básico que todos têm de poder ter acesso a todas as informações que quiserem e de poderem entender todas as informações que quiserem, independente de quem são. Então, eu acho que isso é tema que deve ser muito discutido nessa casa, porque trata de tudo que essa casa deveria e defende. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Passo a palavra agora a Juliana Souza, do Estado de Minas Gerais. Por 1 minuto, deputada. Deputada Juliana Souza. Júlio Souza? Júlio Souza? Deputado Júlio Souza, a mesa retifica e pede desculpas. Bom dia, mesa. Bom dia aos deputados. Eu gostaria de citar uma frase do Dr. Daisaku Ikeda, que ele diz na sua proposta de paz de 2016 o seguinte: na medida em que nos colocamos no lugar do outro, passamos a ter uma noção tangível da realidade do seu sofrimento. Então, eu gostaria de pedir aos senhores deputados que se coloquem no lugar dos surdos brasileiros e avaliem a situação da educação em Libras no Brasil. Pensem nisso enquanto estiverem votando nesse projeto. Obrigado. Muito obrigado, deputado. Mais uma vez, a mesa se excusa do erro. Passo agora a palavra ao Elfson, deputado Elfson, do Pará. Primeiramente, bom dia. Quando a gente pensa na educação de surdos, de cegos, a gente tem que sempre relembrar a profunda desigualdade que existe na educação brasileira. Hoje nós percebemos escolas extremamente sucateadas em diversos cantos do Brasil e que não possuem as mínimas condições de atender essa população. E hoje, nesse PJB, nós podemos conviver com alguém que muito nos ensinou o quão difícil é ser um surdo nessa sociedade.
E é por isso que nós não podemos, de forma alguma, excluir essa matéria. É de uma relevância tão importante que hoje nós temos um vice-presidente que é surdo no PJB, completando 15 anos, 30 anos da Constituição, e é por isso que nós precisamos aprovar esse projeto com muita tranquilidade e ter certeza que isso é um avanço incomensurável, sem igual, para a educação no nosso país. E é por isso que hoje parabenizo o Rodrigo pela participação no PJB e o convido certamente a estar participando. Muito obrigado, deputado. Com a palavra agora, o excelentíssimo deputado Marcos Portela Santos, do Estado da Bahia. Bom dia a todos, sou Marcos Portela da Bahia. Venho aqui defender o projeto relatado pelo simples fato de que temos que lembrar que a comunicação é um processo bidirecional. É tão importante para nós ouvintes conseguir comunicação com os deficientes auditivos e surdos, como também é importante para eles conseguir comunicação com a gente. O projeto é algo que, graças a Deus, foi feito por uma pessoa com deficiência auditiva, ou seja, ele tem a percepção dele como vivência enquanto cidadão da importância disso, e que é algo que eu, como também, assim como o deputado Davi Lima, trabalho com pessoas surdas e sei que é difícil para eles entender a nossa forma de falar. Libras não é uma adequação do português, Libra é uma língua que está em paralelo ao português. Então, da mesma forma que é importante o ensino de Libras nas escolas, é importante também que os surdos tenham a oportunidade de aprender idiomas nacionais e internacionais, assim como é importante como qualquer um aprender o nosso idioma e o dos outros. Obrigado a todos. Muito obrigado, deputado. Dessa maneira, não havendo mais ninguém na lista de inscrição, eu declaro encerrada essa discussão e essa casa passa à votação do projeto de lei. A votação do projeto de lei é do projeto de lei 97 de 2018, com as modificações propostas pelas emendas de número 1, 2 e 3 da Comissão de Saúde e Segurança Pública. Eu retifico da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Aqueles que são pela aprovação da matéria permaneçam como se encontram. Os contrários, por favor, se manifestem. Eu devo dizer que não haverá encaminhamento nem contra nem a favor, tampouco o posicionamento do partido. Iremos direto à votação. Repito, aqueles que são pela aprovação da matéria permaneçam como se encontram e os contrários, por favor, se manifestem. Dessa maneira, eu declaro que, por unanimidade, o projeto de número 97 foi aprovado e irá ao Senado. Pois bem, a sessão foi ótima. Passamos agora ao encerramento. E antes do término, eu devo dizer algumas palavras. Em primeiro lugar, eu fiz questão de que houvesse aqui na minha mesa a bandeira de nossa pátria. Aos 78 parlamentares e também a todos os coordenadores que aqui se encontram, e estendo a todas as pessoas que fizeram possível o Parlamento Jovem Brasileiro em 2018, eu dou meu sincero agradecimento, de verdade. Vocês foram importantes não só para 78 jovens, mas para as famílias desses 78. Vocês foram importantes para a nação, para as nossas escolas. É um impacto muito grande mesmo. E com 30 anos da Constituição, com 15 anos do PJB, e eu hoje, completando 17 anos, percebo o quão simbólica é essa reunião. Reunião no plenário Ulisses Guimarães, que tanto fez por nossa pátria, que tanto fez pela Carta Magna. Eu peço a todos os deputados que reverenciem a imagem de Ulisses Guimarães, que reverenciem a imagem daqueles que lutaram por nossa querida pátria. E dessa forma, eu queria dizer e queria pedir que todos vocês, quando chegarem em seus lares, quando chegarem em seus estados, mantenham o espírito que temos aqui de luta, o espírito que temos aqui de manifestação. Um dramaturgo alemão, Bertolt Brecht, falou uma vez que há homens que lutam por um dia, e esses são bons. Pois é.
Há homens que lutam por muitos dias, e estes são melhores ainda. Há homens que lutam por muitos anos, e estes são muito bons. Mas há homens, meus queridos, excelentíssimos, eu espero que nós sejamos esses homens que lutam por toda uma vida, e esses, para nossa pátria, são imprescindíveis. Senhores deputados, e agora estendo o recado a todos os poderosos desse país. Não adianta fechar essas rampas. A educação vai fazer com que cheguemos ao poder. Não adianta fechar as escolas públicas. Não adianta sucatear o SUS. Nós vamos chegar ao poder. Nós, os 78 e milhares de jovens, milhões de jovens dessa pátria, nós vamos mudar o Brasil. Não há nada que possa ser feito para mudar isso. Nós vamos mudar o Brasil. Muito obrigado. Senhores deputados, eu peço que se sentem, peço que mantenham o decoro, ainda que seja difícil. E agora, com a palavra, a nossa excelentíssima, e estendo o agradecimento a todo mundo, mas especialmente a ela, que me apoiou durante todo o Parlamento Jovem. Estendo a palavra porque ela merece bastante. Perdão. Deputada Ana Júlia Leme, do Estado de São Paulo, excelentíssima. Assuma a presidência, deputada. Primeiramente, eu queria citar a nossa Constituição, quando ela fala que poder emana do povo. E nós não podemos esquecer disso, sabe por quê? Cada um de vocês representa uma partinha dessa frase que fala que o poder emana do povo. Independentemente de ideologia ou de estado, ou de onde vocês vieram, de classe econômica, social, de escola privada ou pública, todos vocês mostram que o poder emana sim do povo. Que vocês vão representar, que representaram aqui fervorosamente seus estados, verdadeiramente. No meu vídeo de inscrição para o parlamento, quando eles divulgaram, eu cito Jung, e eu vou refazer essa citação agora aqui para vocês, porque Jung fala que a psicologia de uma pessoa, dentro de uma sociedade, pode representar a psicologia de toda uma nação. E quando a gente junta 78 jovens com a mesma mentalidade de mudar, a gente cria uma nação transformadora. E é exatamente por isso que eu acredito em cada um de vocês e no poder de transformação de vocês. Eu estou completamente emocionada com o que o nosso presidente falou. Perdão, eu estou muito chorando. Mas eu realmente sou grata por essa experiência, grata a cada um de vocês, grata por ter feito parte, fazer parte da mesa diretora. Enfim, obrigado, Parlamento Jovem, obrigado por todos os estados, obrigado, caros nobres. Pois bem, em um momento histórico, nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença e a participação de todos os senhores e de todas as senhoras, deputados, que estiveram aqui abrilhantando essa sessão, e de todos os que fizeram ela possível. Está, portanto, encerrada a sessão plenária, a última sessão plenária do Parlamento Jovem Brasileiro de 2018. Muito obrigado.